Olá pessoal, tudo bem? Mais uma lição, hoje com a nossa lição número 7 e um tema assim bem acalorado, né? Por quê? Porque o tema da nossa lição hoje é não retribua pelos padrões humanos. E a verdade é que é muito difícil, né pessoal? Essa semana eu estava falando com as minhas sobrinhas, né? Porque a gente tem o nosso estudo e aí ela estava comentando justamente a respeito desse tema. Uma delas ainda é adolescente e falando justamente da questão na escola, né? Como às vezes é difícil você lembrar que você é crente. E eu estava justamente falando para ela que é assim, você tem que fazer de tudo, você tem que contar até 10, você tem que lembrar. E contando, né, falando, relembrando a ela justamente as lições anteriores, né, que nós tínhamos estudado sobre o que significa, né, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, e que se a gente só faz os nossos estudos e aprende a Bíblia e fica só no papel e fica só na letra, não adianta nada, né? A gente tem que praticar, a gente tem que lembrar e colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E aí foi bem interessante, claro, né? Falando também para ela que não é fácil, porque a primeira tentação, né, ou a primeira reação nossa é justamente se alguém pisa no seu pé, você, né, vai pensar em pisar também, né? Então é muito difícil e é justamente sobre isso que será a nossa lição. E lembrando, né, que a cada tópico a gente tem aí uma dinâmica que você pode colocar na sua lição da escola bíblica, né, na sua classe, e você que está acompanhando, né, as lições, com certeza vai ser bem interessante aí para uma reflexão. Então, pessoal, não é fácil, mas o Senhor Jesus é o que Ele requer de nós, né? Que cada um tome a sua cruz e negue-se a cada dia para que possa verdadeiramente ser um seguidor dele. Então, já iniciando aí, vou pedir simplesmente a você para que você me anime, né? Que você não esqueça e deixa aí a sua curtida. Não vou agir com vingança dizendo, também não vou colocar mais vídeo, não vou fazer isso não, tá? Então eu sei que você vai colocar, sei que você é muito abençoado. Bom, a gente então vai começar, né, com o nosso título, a gente já sabe, não retribua pelos padrões humanos. O nosso texto áureo está lá em Levítico 19, verso 18, e diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A nossa verdade bíblica: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Desta forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A nossa leitura bíblica, a gente vai ler assim, lá em Mateus 5, 38 até o 48, e diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, pessoal, eu destaquei da lição esse trechinho que eu achei bem interessante aqui, né, da introdução, que diz: quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança, mas Jesus, ao contrário, diz que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem, ao invés de nos vingar. Devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, isso é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. Então, ou seja,
a gente já sabe, né? Tem um pouquinho aí a ver com o que eu falei em relação à minha sobrinha. Minha sobrinha é adolescente, então pense, né? A dificuldade que ela enfrenta sendo adolescente e ainda tendo que pensar em todas essas coisas. E lembrando que mesmo nós que somos adultos, e cada um ele vai crescendo aí, né? Como se fosse um nível que vai aumentando de dificuldade. Ou seja, como a gente viu aqui no texto, não é algo natural, é sobrenatural. E é exatamente isso. Se você crê, né, que você é uma pessoa nascida de novo, você com certeza tem o Espírito Santo de Deus para te ajudar, para te guiar, para te fortalecer. Muitas vezes a gente pensa que o forte é aquele que não tolera afronta, é aquele que não sabe se controlar e deixar de dar uma resposta dura, né? Que sabe engolir aquilo. Ou seja, as pessoas pensam que essas pessoas que são equilibradas, que sabem se controlar, que elas são fracas. E justamente é o contrário, né? É muito fácil você dar uma resposta na mesma altura, você simplesmente se vingar e fazer a mesma coisa que o outro fez e às vezes até pior. Isso é fácil. E foi justamente o que eu falei com a minha sobrinha. E então, o difícil é você ter aquele desejo, né? E saber dizer, não, eu não vou me rebaixar, eu não vou agir igual. Eu sou filho, eu sou filha do Deus Altíssimo, o Deus que é perfeito, o Deus que morreu por mim, o Deus que soube receber afrontas e ficar calado. O Deus que tinha tudo para destruir num sopro toda aquela situação a qual ele estava vivendo e deixar, sabe, o povo para lá, né? Deixar a humanidade para lá. Para que ele precisava daquilo? E, no entanto, ele não respondeu nenhuma daquelas palavras com uma afronta na mesma moeda. Ele simplesmente foi corajoso, ele realmente demonstrou a força que ele tem quando ele disse, eu não vou me rebaixar, eu não vou agir igual, aqui eu tenho uma missão e eu vou cumprir essa missão. Da mesma forma que nós cristãos temos uma missão, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, não é verdade? Então, pessoal, e aí, dito isso, né? Nós vamos para a nossa palavra-chave. Então, a nossa palavra-chave é retribuição. Como eu já disse, né, a você, nós temos aqui os tópicos e os subtópicos. Eu faço todo um apanhado para que a gente não perca tempo e para você ter aí uma noção, uma visão. Às vezes as coisas são muito repetitivas e aí eu tenho certeza que você já compreendeu. E aí a gente vai fazer esse primeiro momento e então vamos para uma dinâmica, ok? E aí o nosso primeiro tópico é a vingança não é a natureza do reino. O primeiro e o segundo tópico, a lei de Talião, o cristão e a vingança. Aqui eu destaquei a lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, que a gente acabou de ler em Mateus 5,38. Ela pode ser definida como castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. E aí você vai encontrar lá em Êxodo 21:24, Levítico 24:20, Deuteronômio 19:21. Esse era o princípio da justiça visto na lei de Moisés. Por isso, sempre lembrando que Jesus ele está muito focado na lei mosaica e sempre diz, né? O que vocês ouviram e o que eu vos digo. Sempre lembrando o passado e aquele momento, ou seja, um novo testamento. Então, como a gente observa, existia sim uma lei da vingança. E essa lei da vingança dizia que se um homem matou uma pessoa, né? Se um homem matou um homem, ele também deve pagar com a sua própria vida. Quem matar um animal deve substituir por outro animal. E quem desfigurar, né, o rosto, alguma parte do corpo de alguma pessoa, também sofrerá essa mesma consequência. Agora, é interessante que não somente os judeus, né, seguiam essa lei, mas também era uma lei que alcançava outros povos, como, por exemplo, os romanos, os gregos. Agora, havia um diferencial com a cidade de Atenas, que, por exemplo, se alguém tirasse o olho de algum homem numa luta, numa briga, alguma questão aí que surgisse, se aquela pessoa tivesse perdido um olho, aquela pessoa que causou esse dano teria que perder os 2 olhos. Então você pode se perguntar, né, por que dessa lei? Por que essa lei era aceitável?
Essa lei era aceitável justamente para que ocorresse a não violência, né? Para que pudesse haver um freio do excesso de maldade, do excesso de violência, né? Porque, claro, você ia pensar duas vezes, né? Poxa, se eu fizer isso, eu com certeza vou pagar, né? Eu vou receber na mesma moeda, ou talvez até mais, como no caso, né, dos atenienses, que se alguém tirasse um olho, ele não ia perder um, ele ia perder os dois. Então, quer dizer, antes de eu fazer, eu vou pensar. E muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas, elas não agem dessa forma, né? Precisamos aprender a levar em conta todas as consequências das nossas atitudes, sejam elas quais forem, né? E justamente a gente já viu aqui que o motivo era justamente frear essas atitudes violentas. Bom, então Jesus ele começa citando aí uma das leis mais antigas, né? E aí o nome latino seria Lex Talionis, e que poderia ser descrito como a lei da reciprocidade, ou a lei direta da reciprocidade. E também é conhecido, né, como Código de Hammurabi, que é um dos mais antigos que tem, que data dos anos 2285 a 2242 a.C., dente por dente, olho por olho. E é interessante a questão que no Código de Hammurabi, a gente percebe aí, né, a questão da diferença entre como era tratado o nobre e o plebeu. Se alguém provocou a perda de um olho a um nobre, ele pagará com o seu próprio olho. Se ele tiver arruinado uma das extremidades de um nobre, ele vai pagar com uma das suas próprias extremidades. Se ocasionar a perda de olho de um membro, né, a um homem pobre, então ele vai pagar uma mina de prata. Se alguém ocasionar, por exemplo, a perda de um dente de uma pessoa igual a ele próprio, então ele vai pagar com a perda de um dos seus dentes. Agora, se esse dente tiver sido de um pobre, aí ele vai pagar 1/3 de uma mina de prata. Ou seja, é um princípio bem prático, né, onde quem fez recebe na mesma moeda. E aí Jesus vem e distorce tudo isso que o pessoal já estava assim, ó, careca e acostumado de saber e fazer. Então, queridos, o que a palavra do Senhor nos ensina é justamente, né, que não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. E isso a gente encontra lá em Romanos 12:19. E é claro, né, uma pessoa que não tem a presença de Deus no seu coração, ela vai querer se vingar, ela vai querer desejar muito mais do que aquilo que aquela pessoa desejou para ela. Então é claro, né, pessoal, uma pessoa, um homem que não teve um encontro com Cristo, que tem o coração natural, né, um homem carnal, né, um homem ainda, inclusive até cristão, mas que não se despojou das vestes, né, antigas do velho homem, a tendência vai ser sempre sair de si, né, tentar responder à altura ou até pior daquilo que ele recebeu do outro, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que justamente quando pensa naquele nome, quando pensa naquela pessoa, quando vem aquela pessoa à sua mente, aquilo que ela fez por ele, né, ou por alguém que ela amava, né, aquela pessoa se transforma, né, ela fica outra pessoa, é outro semblante. Ali você vê ali a personificação do mal, né? Por quê? Porque ela não está permitindo o Espírito de Deus atuar, e aquela pessoa que não tem o Espírito de Deus, né, ela vai até o fim para poder se vingar daquela atitude recebida, né, sem levar em conta, né, um ou outro, sem levar em conta aquilo que Jesus fez na cruz e por que Jesus fez na cruz, né? Aquilo não importa, não tem valor, a pessoa não consegue compreender, ela só olha para ela mesma, ela só vê ela só vê a vingança que tem que vir, o ódio que está ali estampado, ela não consegue ver mais nada ao redor, né? E aí lá em Romanos, a gente vai ler lá 12:19, diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança,
eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, o próprio Deus, ele está dizendo, a vingança é minha, não é sua. Então, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado seguir em frente, lembra dessas palavras, a vingança é minha. Entrega na mão do Senhor e tenta pensar no que Ele fez por você. Então é assim que a gente precisa caminhar, porque senão a gente não consegue. Não consegue mesmo, né? E aí a gente vai para a nossa primeira dinâmica. E aí o que você vai fazer? É bem simples e talvez até você já conheça essa dinâmica. Então, pessoal, vocês vão conseguir uma folha de papel, tá? E aí você vai perguntar para a turma, né? O que vocês estão vendo aqui nessa folha de papel? Eles, obviamente, vão rapidamente enxergar esse pontinho, tá? E esse pontinho aqui vai significar justamente isso que eu acabei de falar, né? Aqui na nossa lição. Que quando você está tão doente, né? De vontade, de desejo, de se vingar, aí você só vai enxergar esse ponto. E aí você pode justamente fazer a pergunta, né? Pessoal, relativo ao nosso tema, que é vingança, quando você vê esse pontinho aqui, o que vem à sua cabeça? O que você acha que representa toda essa situação aqui em relação a esse pontinho aqui que tem a ver com a vingança? Né? E aí, deixa eles falarem, e aí claro que você vai completar, mas eu acredito que as pessoas vão aí comentar que é justamente você tá tão cego, né? Você não consegue ver o redor, você não consegue ver o amor de Deus, você não consegue ver os ensinamentos do Senhor, você tá tão obstinado que você só consegue detectar aquilo que você quer fazer, que é se vingar, não é perdoar, né? Você não consegue lembrar que Deus perdoou você. E aí, justamente essa é a primeira, bem fácil, bem simples, né? E é o que você vai colocar aí para a sua turma. E a gente vai para a nossa sinopse, que é: o cristão não revida o mal de acordo com a lei de Talião. Ele não se deixa dominar pela vingança. Bem, o nosso segundo tópico é: o amor é a expressão natural do reino. E aí seriam 4 subtópicos, que é: virar a outra face, arrastar para o tribunal, obrigar a fazer algo e fazer alguma coisa por alguém. E aí eu destaquei aqui que Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem um coração cheio de amor, tenha em seu ser atitudes de ódio, desamor e vingança. Quem tem amor tem perdão, tem brandura e tem tolerância. Então veja bem o que acontece aqui, né? Na época em que Jesus estava ali agindo, né? Naquele tempo em que Jesus chegou justamente para aproximar o reino de Deus, para apresentar o reino de Deus, aquele era um momento em que o povo judeu se sentia oprimido por Roma, né? Os romanos, eles estavam ali em todas as partes, eram eles os dominadores, e quando eles chegaram, eles basicamente transformaram, né, toda aquela população, todo aquele povo. Então, aquele povo, os judeus, o que eles mais queriam era a libertação, era se ver livre da opressão romana. Então, o que aconteceu é que quando Jesus veio, e Jesus se colocava como sendo o Messias, e quando Jesus vinha, né, colocando esse ensino, ou seja, para eles, humanamente falando, era impossível, né? Como que a gente vai seguir esses ensinos? Como que ele pode ser aquele que vai nos libertar dos nossos inimigos? Porque a gente não está querendo outro libertador. A gente quer alguém que venha com poder, que venha com garra para nos libertar da opressão romana. E esse homem aí, ele não está aparecendo que é ele, não. Porque quando ele diz que a gente, né, se levar um tapa na cara tem que virar a outra face, bom, como é que eu agindo dessa forma, ou ele agindo dessa forma, de alguma maneira ele vai poder subjugar o poder romano, o governo romano? Então, essa era a grande questão. Então, eles não queriam de maneira nenhuma Jesus como Messias, porque seria impossível essa tal libertação. E Jesus, ele vinha apresentar uma outra libertação, que era a libertação espiritual, que era a salvação não
dos romanos, mas dos seus próprios pecados e de uma vida não presente, mas uma vida futura, além disso que eles conheciam e que nós conhecemos aqui. Essa era a missão de Jesus e não tinha nada a ver com os romanos. Ou seja, o que Jesus queria era que os seus discípulos desistissem das brigas, desistissem das contendas, né? Que eles aceitassem justamente para evitar, né? Ou seja, ser um pacificador, como ele fala lá no Sermão da Montanha, né? Sede pacificadores, ou bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, Jesus fala dessa questão, não trazer briga, mas ser um pacificador. E era justamente o que eles não queriam ser. E hoje é triste, né? Porque mesmo que a gente tenha todo o entendimento, todos os livros, tenhamos a palavra de Deus assim, à nossa disposição, muitos cristãos, eles continuam aí fazendo de tudo, né, para requerer os seus direitos, para brigar, né, fazendo contenda, criando caso por situações quando não é isso que Jesus ele diz, né? A gente parece que não consegue entender direito o que significa isso, né? Tem uma face e virar e dar a outra. Então a gente precisa parar e pensar, né? A gente aprende tanto, mas será que temos colocado em prática esse aprendizado? Fica aí, né, a reflexão. Jesus ensina o que está sofrendo as ações por parte do litigante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. E aí a gente também tem essas passagens bíblicas que você está vendo aí. Então veja uma coisa, é bem interessante porque alguns estudiosos dizem que quando Jesus está falando aqui essa questão da túnica, da capa, primeiro que é uma ação judicial contra alguém, e em Êxodo 22, no verso 26, diz justamente que se uma pessoa tivesse uma ação contra outra, ou seja, o cobrador vai na sua casa, né? Então, se ele não consegue reaver aquele bem que ele está necessitando, buscando, então ele tinha o direito de ficar com toda aquela roupa daquela pessoa. Agora, tinha uma condição, aquela capa, né, até o final, ou até o pôr do sol, ou antes do pôr do sol, ele teria que voltar e entregar aquela pessoa ao devedor. Por quê? Porque a capa ela era tida como uma peça fundamental para que aquela pessoa se protegesse do frio. E aí, então, isso é comum lá no verso 26, a gente lê, eu vou ler aqui para você, olha. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso, diz o Senhor, né? Ali no caso, Deus falando. E então, veja, quando Jesus, ele fala, ouçam o que foi dito. Então, ele diz justamente, né? Se você está dentro dessa situação, entregue também algo mais valioso, que no caso aí é quando Jesus fala, né? Entrega a sua capa também. E aí a gente já sabe que para alguém fazer algo desse tipo, né, dar além daquilo que está sendo solicitado, ela tem que amar, né? Ela tem que ter, no caso, Jesus dentro do seu coração, dentro dos seus princípios, para que ela possa então colocar em prática essa ação. Aqui Jesus segue no verso 41 e ele diz: se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E aí eu destaquei aqui para a gente ver o que é mais forte, por força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a 1ª milha, geralmente o faz como obrigação. E aí a gente pode ver essa passagem lá em Mateus 27, no 32, e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, né? A levar a cruz de Cristo. Esse homem, ele se colocou nessa situação, ele estava nessa situação, né? Aquele poder que era maior sobre ele, a qual não tinha o que ele fazer senão obedecer. E é justamente o que Jesus, ele coloca, né? Se qualquer te obrigar, então vai com ele 2, ou seja, vai além, faça além do que aquilo que está sendo solicitado. Jesus, ele aqui nos ensina que a gente deve estar pronto, que a gente deve estar preparado, que a gente deve estar com o coração aberto a qualquer situação a qual a gente esteja envolvido no fato de servir ao outro,
né? Mesmo que isso não importe em algum tipo de ganho, algum tipo de lucro. Mas eu simplesmente tenho que estar aberto, tenho que estar propenso a abençoar, a servir, a ajudar, a não esperar nada em troca. É isso que Jesus está falando, né? Se mandaram, se te pediram que fosse uma milha, vai 2. Ou seja, faça além, né? Faça com excelência, faça o seu melhor, surpreenda, né? E é isso que Jesus coloca para nós. E muitas vezes, a verdade é que custa, né? Não é algo simples, não é algo fácil. A gente tem que estar totalmente envolvido pelo amor de Deus no nosso coração. Porque é muito fácil falar, mas é muito difícil na hora que a gente está vivendo a situação. E até o Espírito Santo de Deus, ele lembrar a nossa mente está aberta para entender. Esse é o momento. Olha, é agora que você tem que fazer, você tem que seguir, você tem que ir além, né? Porque às vezes a gente parece que bota um bloqueio e a gente não consegue enxergar e nem ouvir nada, né? A gente só consegue ouvir aquilo que é conveniente pra gente. Então é algo que a gente realmente precisa pedir ao Senhor. Senhor, me ajuda, me ajuda. Essa metáfora que o Senhor Jesus utiliza, né, dessa questão aí da milha, tinha muito a ver com as estradas, né, daquela época. Eram estradas muito perigosas, onde tinham os salteadores, ladrões, e então era comum que um judeu ele acompanhasse um viajante, né? E aí o que acontecia era que os fariseus, ele acompanhava aquele que era fariseu. Mas aquele que era uma pessoa comum, que ele chamava de pecador, a essa pessoa ele dizia, não, eu não vou, eu só vou acompanhar aquele que é igual a mim, né? O santo. Agora o pecador, a pessoa comum, eu não acompanho. Então, e quando isso não acontecia, né, de ter aquele acompanhante, o que ocorria, obviamente, eram as fatalidades, né, eram os roubos, eram as mortes, e era por isso, né, era costume dos judeus, e por isso Jesus utilizou essa metáfora, até porque Jesus ele utilizava sempre algo que era muito conhecido das pessoas, muito comum. Com certeza que essa atitude tem a ver com a bondade, né, com o sentir a necessidade do outro, saber que você pode contribuir de alguma forma, e é justamente o que o Senhor Jesus ele está colocando aí em todo esse texto, né? É uma forma que vai, é como aquele livro que diz sobrevoando ou voando acima da mediocridade, é sair da mediocridade, é sair do lugar comum, é enxergar o outro, é ver, né? É agir com o coração, com o amor. Às vezes quando a gente faz isso, às vezes a gente sofre algum tipo de... tem até uma dinâmica aqui que eu falo a respeito do amor. Eu vou deixar essa dinâmica aqui, caso você queira dar uma olhadinha, porque ela fala justamente, quando você ama, né, não tem como, às vezes acaba ocorrendo aí algum tipo de desgaste, a verdade é essa. Né? Mas a questão toda é o seu sentimento, é a sua relação com Deus, né? Então a gente tem que ir sim acima da mediocridade, acima daquilo que é esperado, e é isso que o Senhor está nos dizendo, né? Não é fácil dar, mas Jesus diz que seus servos deveriam atender aqueles que pedissem. Devemos atender às necessidades dos outros, porque Deus nos concede coisas sem que de fato mereçamos. E aí a gente vê no livro de Tiago, quando ele diz que toda boa dádiva, né, tudo aquilo que é bom, vem do Senhor. A gente ouve também dizer que tanto o sol, né, ele vem tanto para bons quanto para maus, ele se levanta para uns e para outros. Deus ele não diz, olha aqui, esse pessoal aqui são os bons, são os meus, esse aqui vai ter sol, essa parte aqui não vai ter sol, né, vai ter sombra, escuridão. O Senhor não diz isso. As coisas acontecem para ambos. E nesse momento, nesse tempo, é isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor espera de você, que o Senhor espera de mim. Não é fácil? Não é fácil, mas é o que a gente precisa fazer. Aí então a gente vai para a nossa segunda dinâmica. E a nossa dinâmica tem a ver aí com a questão da vingança, do não fazer, né, o mal para o próximo. E aí como que você vai fazer essa dinâmica? E aí como que vai ser essa dinâmica na sua turma? É interessante que você divida ela aí em 2, tá? E aí é bem fácil, bem rápido também. Você vai entregar papel a eles, tá? Papel, lápis, caneta. E aí você vai pedir para que eles, cada um, faça na sua folhinha de papel, sem que os outros vejam,
pode até, claro, né, como são 2 grupos, esse grupo eles vão pensar juntos e vão desenvolver aí umas 3 atitudes, 3 ações para que o grupo, né, possa realizar, tá? O próximo grupo, o grupo rival, tá? E vice-versa. 2 grupos, um faz para o B e o B faz para o A. Fizeram, tá? Agora que eles já terminaram, aí, professor, você vai pedir para que a turma A diga o que é que eles pensaram para a turma, né? Para o grupo B, para o grupo 2, para o grupo rival. O que foi que vocês pensaram de atitudes para o outro grupo? E aí eles vão dizer, né? Vão fazer. E aí, a mesma coisa você vai fazer com a outra turma, tá? Que eles também leiam e digam o que é que eles pensaram para a turma A, para a turma 1. E então, você vai colocar o seguinte: e se eu disser para você que essas ações que você pensou para o seu grupo rival, essas ações são para vocês realizarem? A pergunta que eu quero fazer é: se você soubesse que era para vocês fazerem, para vocês realizarem, para vocês responderem, vocês teriam feito diferente? O que vocês teriam mudado? Vocês precisam ser muito sinceros nessa hora. E você vai fazer a mesma pergunta para o outro grupo também. E aí você, claro, né, vai botar uma pimentinha aí, porque você já sabe que você está apresentando uma aula, né? E dentro desse contexto é que você vai trabalhar essa dinâmica com a sua turma, ok? Bem fácil, bem simples e vai gerar aí umas boas risadas e umas boas reflexões, né? Que é justamente a ideia. Não deseje para o outro aquilo que você não deseja para você. Não tente vingar-se do outro, porque muitas vezes é aquela história, né? O feitiço virou contra o feiticeiro ou o tiro saiu pela culatra, né? Quando a gente pensa em algo que não é muito bom para o outro, é como se a gente acabasse tomando o próprio veneno. Então, é isso que você vai fazer aí com a sua turma, ok? E agora a nossa sinopse. O que procede do coração e permeia o pensamento do homem determinarão o seu comportamento. Então, aquilo que está no meu coração é aquilo que vai determinar a maneira como eu ajo. E isso é muito perigoso, né? Porque é justamente uma ação que você está vendo, como é que está dentro dessa pessoa, né? Como é que estão as emoções, como é que estão os sentimentos, como é que estão aí os ensinamentos, né? A aprendizagem dessa pessoa, porque tem tudo a ver com o seu comportamento, tá, pessoal? Então, vamos aí para a nosso próximo tópico. O nosso terceiro tópico é buscando a perfeição de Cristo. Subtópicos: 1. Uma justiça mais elevada. 2. O amor mais perfeito. 3. Perfeitos como o Pai. Que a exigência de Mateus 5:43 a 48 revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Normalmente, com certeza, a gente tem essa tendência, né, de querer sempre responder com a mesma moeda, mas é o que o Senhor Jesus ele quer. E quando Jesus ele diz que a gente deve tomar a nossa cruz e se negar a cada dia, não é algo fácil, é muito difícil, mas não é impossível. Isso a gente tem que sempre lembrar. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12:21. E aí é interessante porque, veja bem, quando Jesus fala sobre a questão da gente amar, né, a todos incondicionalmente, e não somente aos amigos, né, mas aos inimigos. Claro, seria muito mais fácil, realmente, se ele dissesse que a gente não deveria detestar os inimigos, né? Mas ele diz amar os inimigos. Então, veja a dificuldade que é, porque aí há uma grande mudança, né? Uma grande diferença nisso. Olha, eu tenho meus inimigos, eu não odeio, eu não desejo mal, mas amar o inimigo, né? Então, é muito mais além, é muito mais do que a gente poderia, né, imaginar ou supor. E aí a gente pensa, é isso que o Senhor fez por mim, né? Porque outrora éramos inimigos de Deus. É o que a Bíblia fala.
Mas a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ele amou aos inimigos, que deu seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer no lugar dele. Então é nisso que a gente precisa pensar, e é nisso que a gente precisa refletir em qual nível eu estou, porque às vezes por tão pouco, né, a gente já fica irado, chateado, com raiva, querendo se vingar, às vezes por pouco, por pessoas que a gente conhece, por pessoas às vezes que são pessoas que outrora você tinha um bom relacionamento, mas algo aconteceu, e aí é como se a gente tivesse que olhar para nós mesmos no espelho e pensar, né? Que espécie de cristão sou eu? Que espécie de seguidor de Jesus sou eu? Né? Será que eu tenho feito da maneira como o Senhor deseja que eu faça? Porque a Bíblia também diz que como é que eu posso dizer que amo ao Senhor se eu não consigo amar o próximo, se eu não consigo amar o meu irmão, se eu não consigo amar o inimigo, né? Então, realmente nós somos dignos de pena numa situação dessa, né? Porque a gente precisa estar o tempo todo muito ciente e muito inclinado a pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, acreditar, sim, que nós podemos, porque Deus habita em você, Deus habita em mim, e é só por Ele que nós podemos agir e fazer conforme o Senhor nos solicita e nos pede. Somente. Fora disso, a gente não consegue amar ao próximo, né? Porque a gente quer e deseja todo o bem para nós mesmos. A gente faz de tudo por nós. Como está a minha relação primeiro com Deus? Porque a gente tem que ver que para que eu tenha uma relação horizontal, correta, aceitável, eu preciso ter primeiro essa relação vertical. Porque é ela quem permite que eu me relacione bem horizontalmente, senão nada feito. Aqui Jesus diz, né? Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. Então veja, na época de Jesus, os judeus, eles não eram muito assim dados, né, a uma aproximação com os gentios. Para os judeus, o próximo, né, o seu próximo, era sua família, né, seus irmãos, seus amigos, e nada mais que isso. Só que o que Jesus, quando ele fala do verbo amor, né, o agapau, que significa esse amor, seria esse amor de Deus, esse amor que sabe receber o outro, que sabe ser bondoso, esse amor que sabe ser terno, que sabe compartilhar, o amor ágape, né? Esse amor divino, esse amor de Deus, esse amor que é derramado nos nossos corações, no coração daqueles que seguem a Jesus, é um amor que não vê diferenças, não vê diferenças religiosas, não vê a questão da cor, da raça, de outras nações, né? No caso, e aí a gente observa, se você não vê, se você não crê, se você não faz, se você não age, se você não é um igual, então você já é uma pessoa má vista. Então, eu preciso aceitar o outro da maneira como o outro é. Se Deus recebe a todos mesmo, por que que eu não vou receber? Por que que eu vou excluir? Por que que eu vou deixar de amar essa pessoa? Né? Então, eu achei interessante que na semana passada, na lição anterior, uma pessoa que estava vendo aqui a escola bíblica, né, a lição da escola bíblica, disse que gostou do meu vídeo, da minha lição, mas que tinha dado dislike porque eu uso brinco. Então, quer dizer, eu fico me perguntando como que esse irmão, por causa de um brinco, né, ele vai simplesmente excluir aquela pessoa no caso, fazendo aí um julgamento, né? Eu não respondi nada, não vou responder nada para essa pessoa, mas a gente vê aí que o amor de Deus, quando ele fala, né, é justamente de você aceitar a todos, de você respeitar, né? E veja que existem aí muitas pessoas que a gente não é a favor, mas nem por isso eu vou excluir essa pessoa, né? Julgar essa pessoa, porque quem julga essa pessoa
é Deus, é o Senhor. E quando ele veio, né, lá, como a gente viu agora no João 3,16, que Deus amou ao mundo, ele veio para todas as raças, para todos os países, inclusive aqueles que a gente vê fazendo atrocidades, coisas horrorosas, né? E Jesus mesmo assim ele veio. Ele não disse, eu vou deixar esses aqui e não quero nada com eles e venho só para esses. Isso é impressionante, porque aí a gente denota ou a gente observa o quanto eu estou aquém daquilo que o Senhor quer para mim, né? A gente precisa abrir o nosso coração, amar, porque quando você ama, você derruba barreiras, você acaba com os muros que poderiam estar ali se levantando. Quando a gente derruba esses muros é como se ali fosse uma forma de eu entrar no coração daquela pessoa, de eu poder mostrar Jesus, né, para aquela pessoa. E como é que eu mostro Jesus? Jesus é, no caso, a chave que abre o coração do outro para o amor de Jesus é essa aceitação, né? É essa minha aceitação para com o outro. Não é eu simplesmente começar com julgamentos e bater a porta. Eu nunca vou chegar até aquela pessoa. Eu nunca vou conseguir abrir aquela porta, porque eu fechei. Jesus, ele não fechou a porta, ele escancarou a porta para quem quiser. E é assim que a gente precisa fazer, né? Tirei aqui também, um cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada mudará e procederá como os publicanos. Que é justamente, né, o que eu acabei de dizer. Eu tenho que estar aberta para o amor, né? Que Deus derramou no meu coração. Se Deus derramou no meu coração, eu preciso ver como o Senhor agiu, como Ele age, como que Ele quer que eu haja. Então é nisso que a gente tem que focar. É difícil? É difícil. Deus foi derramado no seu coração? Então é fácil. Confie, acredite. Deus, ele nos dá libertação, nos liberta para amar o outro. Aqui eu quero destacar para você a questão do, quando o Senhor Jesus ele nos diz, né, sede perfeitos porque eu sou perfeito, Deus é perfeito, e a gente tem que buscar essa perfeição enquanto nós estivermos aqui, né? E Paulo ele fala também sobre a questão do que Deus ele vai nos aperfeiçoando a cada dia, e a salvação ela é um processo de aperfeiçoamento, né? Nós estamos aqui, aquilo que eu era, o que eu fui, eu já não sou mais, né? Eu sou outra Sandra e com certeza amanhã eu serei outra pessoa, da mesma forma que você que está me vendo, que está me assistindo. Deus ele vai num processo e é justamente nesse aprendizado, né, nesse contato com a palavra, nas experiências que nós temos. E muitas vezes as experiências mais chocantes são aquelas a qual nós somos amados sem sermos merecedores desse amor. Isso nos choca, né? Então, quando a gente percebe que eu fui amada, eu fui amado e eu não merecia, eu sei quem eu sou, como é que eu respondo a esse amor, né? Então, eu posso ser perfeito, eu posso ser perfeita? Talvez aqui não, mas nós estamos num processo, né, de perfeição. E eu quero ler com você lá em Provérbios 4:18, que diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, dessa mesma maneira, né, o Senhor, ele tem agido conosco nesse processo de aprendizado. Tem uma palavra grega chamada teleios, que quer dizer levado a seu fim, finalizado, completado, né, algo que é integral, que é maduro, que é inteiro, né, que é justamente esse processo de transformação. No caso, né, é Deus nos levando através do Espírito Santo, né, nos dando esse entendimento até que chegarmos, né, a essa maioridade, digamos assim, né, a essa maturidade a qual o Senhor ele requer de nós. Então tenhamos paciência conosco mesmo, né? Mas olha só, é fácil ter paciência comigo, é muito fácil, mas eu também preciso ter paciência com você, eu tenho que ter paciência com o outro. Então, se eu desejo para o outro, né, que ele tenha paciência comigo, por que eu não vou ter paciência com o outro, com ele, né? Então, é isso que o Senhor requer de nós,
Não há acepção de pessoas. O que há é respeito, é aceitação, é amor, é bondade, é ver aquilo que o Senhor fez por mim e ao mesmo tempo eu buscar com todas as minhas forças fazer pelo outro também. A gente vai para a nossa terceira e última dinâmica, tá? E para essa dinâmica o que você vai precisar é de uma chave. E aí mostrando uma chave à sua turma, aí você vai perguntar, né? Para que serve a chave? Você pode mostrar uma chave, que, claro, todo mundo tem. Você pode mostrar também a imagem de uma chave. Fica aí a seu critério, tá? Então, você vai mostrar a chave e vai perguntar o que que ela faz. Não dizer, né? Ou ela abre ou ela fecha. E como a gente está falando, né? O nosso tema é para que a gente não trate o outro, né? Da maneira como nós somos tratados. Ou seja, nós necessitamos perdoar aquilo que o outro faz de mal conosco, então a gente pode perguntar o que o perdão pode abrir e o que ele pode fechar. E aí você vai deixar a sua turma falar, tá? O perdão, ele pode ser assemelhado a uma chave? Eu acredito que sim, né? Por quê? Porque ele abre justamente caminho para o outro, ele abre novas possibilidades, né? Ele fecha, sim, ele fecha, no caso o perdão, tudo aquilo que poderia ser mal e que poderia brotar para outras consequências negativas. Então, se você deixar a sua turma falar e deixa a turma se espalhar nas respostas, porque vai fluir muita coisa boa. Inclusive, se alguém quiser dar algum testemunho, olha, eu precisei utilizar essa chave, né, quando eu estava numa situação assim e assado, né? Deixa o pessoal falar. Se algum tiver um testemunho de perdão, né, com certeza vai abençoar a turma toda, porque o perdão é uma chave que abre para o amor, tá? Então, é isso que você vai dizer aí na sua turma. E aí a gente vai para a nossa conclusão. E eu destaquei aqui, né, que aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos, em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. Ele nos dá essa possibilidade, vencer os nossos inimigos, né, seja eles quais forem. E aí a nossa última sinopse, que é: a justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. Eu espero que você tenha gostado dessa lição. Se você gostou, pessoal, não pedi, mas não esquece não, tá? Deixa aí a sua curtida, comenta se você gostou, compartilha com alguém essa lição. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.